Daniel Alves. Esse caso teve uma repercussão gigante até na imprensa internacional e a gente lembra que a justiça espanhola decretou a prisão do atleta de 39 anos, suspeito de agredir sexualmente uma mulher de 23 anos no banheiro de uma casa noturna de Barcelona, exatamente no dia 30 de dezembro do ano passado. O jogador teria forçado a mulher a ter relações sexuais com ele. O brasileiro chegou a ser transferido do presídio, onde deve permanecer até o julgamento da acusação. Vamos relembrar o caso na reportagem. E olha, para falar sobre o crime de violência sexual e suas consequências, eu estou recebendo aqui no estúdio a advogada criminalista e também presidente do Instituto Ressurgir, Valdilene Martins. Ela está aqui com a gente no estúdio do Balanço Geral. A gente já agradece, né, por ter aceitado o nosso convite tão cedinho aqui com a gente na TV Atalaia, mas por uma boa causa, né? Esse caso do jogador Daniel Alves repercutiu bastante e chama a atenção principalmente por ter ocorrido em um outro país, onde as leis funcionam de forma muito mais rígida, né? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos os nossos telespectadores, nossas telespectadoras. Antes de começar a conversar com você, eu quero agradecer o espaço e o trabalho que a TV Atalaia tem feito com relação a essas pautas dos direitos, da violação dos direitos humanos das mulheres, né? Porque é uma coisa que é um assunto que não se exaure. E esse caso desse Daniel Alves é mais uma repetição de outros casos que a gente vê aí. Quantos casos desses a gente vê? E o que é que dizem logo da vítima? Ah, quer fama, quer dinheiro, né? Como se fosse errado, ela tem direito à indenização sim, mas ela abriu mão. Você vê que ela nem aparece, né? Mas as pessoas sempre questionam. Então eu queria esclarecer algumas coisas, antes da gente conversar sobre a pena e tudo, com relação ao estupro. Gente, estupro é qualquer prática, qualquer ato libidinoso, conjunção carnal contra a vontade da vítima, né? Sob grave ameaça e constrangimento. A vítima não quer, ela não permitiu, ela não consensuou. Então, acontece o estupro. Em 2009, teve uma reforma desse artigo 213 do Código Penal, onde o estupro passou, qualquer pessoa de qualquer sexo pode ser vítima, né, do estupro. Então, homem e mulher pode ser vítima de estupro. E não é necessário que tenha a penetração, a conjunção carnal. Então, o que é que acontece? A gente tem que entender que a vítima do estupro não precisa ser santa, né? Ela não precisa ser santa, ela não precisa ser virgem. E a pessoa, às vezes, está naquele relacionamento e quer ter algum tipo de contato sexual, mas não quer certas práticas. Então tem que haver o respeito. Não houve consentimento, não pode haver a prática. Outra coisa, estupro não tem nada a ver com sexo. Aí você diz, como assim? Tem uma frase que diz assim, se você pegar uma pá e sentar na cabeça de uma pessoa, isso não é jardinagem, é a mesma coisa do estupro. Estupro não tem nada a ver com sexo, tem a ver com perversidade, com subjugação, com exercício de poder e com maldade. Entendeu? Porque quantas pessoas queriam fazer sexo com esse jogador de livre e espontânea vontade? E ele pegar e subjugar uma pessoa que não quer. Inclusive, vamos colocar a imagem do jogador Daniel Alves, para quem está acompanhando o Balanço Geral, realmente ter a exatidão do que estamos tratando aqui. Enquanto a advogada estiver falando, a imagem dele pode aparecer durante todo o momento, porque muitas vezes o que acontece? O homem famoso, o homem que tem poder aquisitivo alto, ele se aproveita desse contexto, se aproveita dessa situação para exercer poder sobre a vítima. Por isso que é importante a gente esclarecer o que é de fato crime de violência sexual, independente da condição financeira de quem quer que seja. A lei precisa existir para todos, né, Valdilene? Para todos. E outra coisa, o estupro, ele é uma maldade, uma perversidade, é uma perversão. A pessoa, para cometer estupro, ela precisa ter o caráter condizente. Muito diferente, por exemplo, de um homicídio. Qualquer pessoa pode cometer um homicídio para se salvar, para salvar alguém, num momento de agonia. Mas o crime sexual, ele tem que ter um caráter condizente, né? E os crimes sexuais, de regra, são as mulheres. Quase 100% dos casos são as mulheres que são vítimas. Então, estupro está no Código Penal, no artigo 213. A pena vai de 6 a 10 anos. Né? Se o estupro for cometido com menor de 18 anos, maior de 14, a pena vai de 10 a 12 anos. Né? De 8 a 12 anos. E se o estupro resultar em morte, ele vai de 12 a 30 anos. E se for no artigo 217-A, menor de 14 anos, ele vai de 8 a 15 anos. Então, o estupro é um crime hediondo. Ele não viola só o corpo, ele viola a alma da vítima. É uma coisa
perversa, má, que ninguém nem deveria abrir a boca para apoiar um homem que pratica isso. Por isso que a gente precisa, sabe, da atuação dos homens, dos homens que não são condizentes com essas práticas, para eles pararem de se calar, pararem de silenciar e de ficarem simplesmente, porque a gente comete crime por ação e por omissão. Quando você fica calado, que consente que aquilo que aconteça, que não se levanta, que não se manifesta, você está sendo condizente com a prática. Então, se o homem faz parte do problema dessa questão de gênero, eles também têm que fazer parte da solução. E a gente precisa do apoio desses homens que não são canalhas, que não são criminosos, que não são agressores e que não são estupradores e importunadores. Reina, nesses tipos de casos, os seguintes questionamentos, né, de muita gente. Ah, mas houve a conjunção carnal? Se não houve a conjunção carnal, então não é violência sexual. É importante destacar que o crime de violência sexual, ele se configura independente de ter havido ou não a conjunção carnal. Sem dúvida nenhuma. O estupro é qualquer prática de ato libidinoso, né, ou conjunção carnal, sem o consentimento da vítima, sobre grave ameaça e sobre constrangimento da vítima. Então, o estupro se configura assim. E a vítima também pode ser homem, entendeu? Pode ser um homem, pode ser... A gente vê muito garotos, né? Então, até 13 anos de idade, as vítimas de estupro, em sua grande maioria, são meninas e negras, né? Ainda tem esse recorte de raça, de classe. Então, as pessoas os homens que têm um poder aquisitivo alto, eles acham que podem tudo. Quer dizer, um homem casado, né, que tem sua esposa, qual é o intuito dele subjugar uma mulher para fazer sexo sem que ela quisesse? E ainda dizer que não fez, deu várias versões, não conheço, depois conheço, teve sexo, foi ela que quis. Então, são essas coisas que a gente percebe que a sociedade tem que parar de, como diz o povo, entre aspas, né, de passar pano ou de passar a mão na cabeça de homens que agem desse jeito. Isso não é conduta de homem. Ser homem não é exercer poder, não é violência e não é prática de sexo. Ser homem é caráter, é comportamento, sabe? É respeitar a família, é respeitar a esposa. Isso é que é ser homem. Verdade. Antes, nós tivemos também o caso do atacante Robinho, né, que foi condenado por participar de um estupro coletivo na Itália, exatamente no ano de 2013. Mas diferente do Daniel Alves, porque Robinho também não foi preso, né? Pois é, e está no Brasil. No caso diferente, né? Daniel Alves. Já que o Brasil não extradita natos, né? Ele é brasileiro e ele está aqui impune, porque é impune que ele está, né? Tem toda essa conversa e tudo, daqui a pouco esquecem, daqui a pouco estão batendo palmas, já estão idolatrando, né? Bruno, que matou aquela mulher de uma forma tão perversa, saiu da cadeia, ele já se tornou ídolo, tirando foto com ele. Então, assim, uma pessoa que comete crime, ela tem direito a se ressocializar, reconstruir a vida dela, mas ela não tem direito de ser ídolo de nada, né, de ser modelo de nada. Ela não é modelo de nada. Mas no Brasil a gente tem essa perversão na mente das pessoas de bater palma para esse tipo de crime. Outra coisa, gente, com relação ao estupro, não tem nada a ver com o comportamento da vítima, nem nada a ver com a roupa que a vítima veste. Porque se tivesse, antes do estupro, antes da minissaia existir, o estupro já existia. E se isso fosse alguma coisa, algum fato verdadeiro, crianças não eram estupradas, pessoas idosas não eram estupradas, pessoas com deficiência não eram estupradas. Então, estupro, volto a dizer, não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com sedução. Tem a ver com perversão, com maldade. Lembrando que quem está ligando a TV agora, acompanhando essa entrevista do Balanço Geral, essas imagens aí do jogador Daniel Alves, é porque estamos tratando hoje, aqui no Balanço Geral, sobre o crime de violência que foi denunciado lá na Barcelona, quando o jogador estava em uma boate, um ambiente de lazer e entretenimento, e fez ali o ato de constranger a vítima em um banheiro do local, forçando a vítima a cometer o sexo oral. E também, segundo fala... Segundo os relatos da vítima. E também, segundo fala, teve o sexo também, teve a conjunção carnal também, né? Segundo fala. Mas independente de ter ou não, volta a reforçar o que você falou, né? Qualquer ato libidinoso não precisa ter a conjunção carnal. É ato libidinoso sem o consentimento da vítima. A vítima não precisa ser santa, a vítima não precisa ser virgem, a vítima pode ser até uma prostituta. Se ela disse não, é não. É não. As pessoas têm que entender que não é não. E o consentimento é isso. Se não há o consentimento, então há a violência sexual. Há o crime. Não há consentimento, tem crime. Se não há consentimento... E outra coisa, ressaltando, não importa quem seja a mulher.
Não importa que seja o homem. Pode ser marido, pode ser namorado, pode ser amante, ficante. Se disse não, é não. Se forçar, é estupro. Tanto é que nós sabemos que existe o estupro conjugal também. Um dos tipos de violência doméstica é a violência sexual praticada pelo marido, pelo companheiro, forçar a mulher a fazer sexo quando ela não quer, ou práticas que ela abomina. Então isso também é estupro. A opinião da mulher tem que ser respeitada, a mulher tem que ser ouvida, não é não, sim é sim e não é não. Agora, uma outra pergunta em relação à postura da vítima. A postura da vítima chama a atenção. Outro detalhe que repercutiu bastante é que ela não quer indenização. Ela quer que ele seja punido pelo crime cometido. Ela não quer indenização, mas teria direito à indenização, certo? Ele sendo condenado, ela teria direito. Mas, assim, a sociedade é tão machista, é tão misógina, que a pessoa abre mão do seu próprio direito para poder provar que está falando a verdade. Então, assim, ela abriu mão de um direito que ela tem. Ela tem direito, sim, à indenização. Aí não quer, você vê que ela não mostrou o rosto dela em lugar nenhum. Né? Ela não quer aparecer, ela não quer 15 minutos de fama. Então, a pessoa tem que entender isso e parar de fazer esses comentários ridículos. E aqui eu vou aproveitar o espaço e a grande audiência desse programa para falar. Um comentário que eu vi de determinado homem, e ele dizendo assim, que agora está difícil até de paquerar uma mulher. Eu digo, oh, meu Deus, quantos anos tem essa criatura? 10 anos, 5 anos, que ele não sabe a diferença de paquera e de assédio, de importunação e de estupro. Porque a paquera é uma via de mão dupla, tem consentimento das partes envolvidas. Paquera é isso. Na dúvida, se você não sabe se a pessoa está consentindo, se você não sabe que a pessoa quer ou não, não se aproxime, não chegue. Isso é paquera. Quando você vê reciprocidade no seu intento, no seu avanço com relação àquela pessoa. Você viu reciprocidade? Isso é paquera. Se você não vê, isso pode ser qualquer coisa, menos paquera. Vai ser importunação sexual, vai ser assédio, principalmente no ambiente de trabalho, homens que assediam colegas ou que assediam mulheres que estão na cadeia hierárquica inferior a ele. Então é simples. Então um homem que não sabe a diferença de paquera, um homem adulto que não sabe a diferença de paquera, ele tem que voltar para os bancos do ensino fundamental. Não é porque ele está fora do mundo. Então a gente tem que entender isso, a vontade das partes, independente de ser homem, de ser mulher. O ato, né, libidinoso ou sexual tem que ter o consentimento das pessoas que estão envolvidas. Para as pessoas que têm esse entendimento, que defendem a lei, que defendem o respeito, que defendem a opinião da mulher, o desejo ou não da mulher, o que se espera nesse caso do Daniel Alves? Minimamente o não julgar a vítima. Minimamente não julgar a vítima. Assim como se calam com relação à atuação dele, vários amigos dele, que a gente sabe, que a gente vê na mídia, vários amigos deles, homens e outras pessoas, se calaram, né? Porque vê que a coisa está séria, que de fato aconteceu mesmo, né, o estupro. Se calam, não dizem nada, então não julguem a vítima. Olha, uma mulher em situação de violência, quer seja sexual, quer seja doméstica, qualquer violência, ela precisa de tudo. Sabe? Principalmente da ação efetiva do Estado, mas ela não precisa do julgamento. Então, se você tem seus julgamentos, guarde para você, bote na sua bolsa, na sua carteira e suma, porque a gente precisa consertar essa sociedade. Parar, sabe, de dar espaço para homem machista, parar de dar espaço para sujeição feminina. A mulher é um ser humano digno de respeito, de direitos e obrigações iguais aos homens. Então a gente precisa de respeitar esses direitos que estão na lei, a gente precisa trazer para o dia a dia. Ensine seu filho a respeitar as mulheres, ensine a sua filha a não aceitar humilhação, a não aceitar limitação. E estávamos inclusive conversando aqui nos bastidores, no intervalo da nossa programação, que se fosse aqui no Brasil, muito provavelmente o Daniel Alves já estaria solto, né, Valdilene? É porque a prisão preventiva lá no país que ele está é de duração de 2 anos, né? Aqui no Brasil, provavelmente, com todos os artifícios e tudo, que infelizmente eu sou advogada criminalista e eu digo isso, quem discordar, eu tenho todo o meu respeito, mas é a minha opinião. No Brasil não se cumpre pena. As pessoas dizem, leis mais rígidas, mas no meu ponto de vista, o problema está na aplicação da lei. Sabe, a aplicação da lei, que muitas vezes se percebe gênero, se percebe raça, se percebe abrandamento, classe, tem esse, sabe? Um estuprador, bom comportamento. Como é que um estuprador vai se comportar mal na cadeia? Diga aí. Ele teve bom comportamento. Um homicida teve bom comportamento. Então, assim, sabe, gente, são coisas que a gente tem que perceber. Pena é para ser cumprida. Pena é para ser cumprida. Infelizmente, aqui no Brasil, ainda isso não acontece. E também a questão da prisão, que as pessoas acham que tudo se resolve com a prisão. A prisão tinha que ter o fito de ressocializar.
né? Porque não existe prisão perpétua no Brasil, o cara não vai ficar preso para sempre. Então, quando ele sair, como é que vai ser? Né? Ele tem que reconstruir a vida. Quais são as oportunidades, quais são as condições e qual é o aprendizado que ele teve lá na cadeia. Então não existe, infelizmente, isso no Brasil. O sistema carcerário é falido, precisa ser revisto. Verdade. E quantas sequelas ficam para a mulher vítima e também para a mulher traída, no caso, a esposa do jogador, né? A mulher vítima segue com as sequelas, por isso que a gente defende esse trabalho do Instituto Ressurgir, que apoia a mulher, que dá apoio emocional, apoio psicológico, que é fundamental para a vítima que passa por isso. A família toda sofre, né? Porque você vê, a esposa desse cara especificamente, eu vi uma frase que ela botou nas redes sociais, pedindo que deixassem ela em paz, um texto que ela botou, que ela tinha perdido a mãe há 8 dias, uma coisa assim, há uma semana ela tinha perdido a mãe. Então ela tem a perda da mãe, ela tem um marido que alguém fez uma piada dizendo, ela não disse que conhece o marido, sim, ela conhece o marido, ela não conhecia o estuprador, né? Porque estuprador não vem com a placa na testa. Então, pense como essa mulher está arrasada, está no lixo, e a mídia em cima, todo mundo em cima, como se ela tivesse culpa de alguma coisa. Né, Tamires? E você falou essa questão do Instituto. O Instituto Ressurgir, nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha, todo mundo trabalha, um trabalho voluntário, pro bono. E o que é que a gente faz? A gente acolhe essa mulher, marca o atendimento, ou online, ou presencial, de acordo com a vontade dela. A gente informa, orienta tecnicamente e faz os devidos encaminhamentos. E aí a gente tem várias parcerias, a gente tem a Procuradoria da Alese, que é um instrumento, um equipamento do Estado muito bom. A Procuradoria da Alese tem uma equipe também multidisciplinar, no comando da doutora Patrícia. Então, assim, são pessoas que estão lá para também ajudar essa mulher, né, vítima, ou alguém que queira uma informação, que o Instituto Ressurgir também atende homens que querem se formar, que querem saber como proceder, que querem informar uma colega, que querem informar uma filha, uma irmã. E aí nós temos a ONG Ágata também que atua com a gente. Então, assim, é um conjunto de suporte para o Estado. O Estado é quem tem que levar esse carro, é o carro-chefe, né? A responsabilidade de manter uma rede segura para as mulheres em situação de violência é do Estado. E eu falo o Estado nas suas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Mas nós temos também o suporte, tem que ter o suporte das famílias, das igrejas, das associações, dos sindicatos, dos movimentos sociais, né? Tem que ter esse suporte, é uma força-tarefa, minha gente. Não dá para resolver, o Estado resolver tudo sozinho. O Estado não tem bola de cristal. A gente tem que denunciar, a gente tem que falar. A pessoa que sabe de outra vítima tem que encorajar a vítima para a vítima chegar lá e denunciar. Porque, no meu ponto de vista, essa moça não foi o primeiro caso que esse homem praticou. Com certeza tem outras vítimas, né? Porque não é assim do nada, né? Não é, foi um dia que ele acordou com o espírito de estuprador. Então, quem tem essas práticas sexuais criminosas, elas são contínuas, constantes e sempre que tem oportunidade eles fazem. Geralmente começa na adolescência, né, esses comportamentos. A gente quer agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral Amanhã, agradecendo esse empenho nessa causa e de defesa de qualquer tipo de violência contra a mulher. Eu agradeço mais uma vez o espaço que vocês dão, o trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Toda vez que a gente fala sobre esse assunto, o telefone do Ressurgir toca e aqui eu vou deixar o telefone, é o 799-8852-1850. O telefone toca muito, as pessoas pedem informação, 799-8852-1850. E também é o WhatsApp, e a gente conversa e tira essas dúvidas que as pessoas têm. Muito obrigado, parabéns para você, Tamires, que está aqui representando as mulheres muito bem, sabe? As mulheres que apresentam aqui na TV Atalaia são maravilhosas. Muito obrigada. Que agradecer, muito obrigada, eu agradeço todo o elogio, agradecemos sempre a sua presença aqui. Conte com a gente. Bom dia.